Muito bem, pessoal. Vou corrigir com vocês a atividade avaliativa do primeiro bimestre, tá certo? Vamos lá. Por exemplo, vamos para a questão de número 1. Deixa eu colocar uma caneta boa aqui. Que tal colocar o vermelho? Deixa eu... Espessura. Tá boa. Tá boa, espessura. Ó, em uma aula experimental realizada em laboratório, um professor colocou duas partículas eletrizadas com carga Q1 e Q2. Então, a gente tem duas cargas. Q1. Deixa eu até diminuir um pouco aqui o volume. Pronto. Acho que aqui tá bom. Q1 e Q2. Em uma pequena distância. Como resultados, os alunos observaram que as partículas se atraíam. O professor fez, então, um questionamento. O que se pode afirmar sobre os sinais de Q1 e Q2? Nós sabemos, pessoal, por exemplo, que se eu tenho uma partícula aqui e outra partícula aqui, elas vão se atrair se elas tiverem o mesmo sinal. E elas vão se atrair, não. Elas vão se repelir se tiverem o mesmo sinal. Se essa daqui for positiva e essa daqui for positiva, elas vão se repelir. Se elas forem negativas, elas vão se repelir. Então, como ele fala que elas se atraem, então uma delas é positiva e a outra é negativa. Não importa a ordem, tá certo? Então, vamos dizer que essa aqui é positiva e essa é negativa. Então, o que se pode falar sobre Q1 e Q2? Elas têm cargas de sinais opostos. Para que haja atração, tem que ter sinais opostos, tá bom? Então, essa é a resposta. Vamos, até vou escrever aqui, ó. Só apagar rápido aqui, ó, Q1, Q2. Apagar aqui. Vamos escrever, né? Ambas, escrever para cá. Ambas, escrever com maiúscula, começando com maiúscula sempre, tá? Ambas têm, ambas, ambas têm sinais opostos. O teclado aqui do computador tá meio ruim, se você dá para perceber aí. Para apertar o Enter tem que ser com muita força, sinais opostos. Tá bem velhinho, mas com a ajuda de vocês eu vou comprar um bem novinho. Opostos. Tá? Ambas têm sinais opostos. É isso que eu consigo aferir sobre isso. Ambas têm sinais opostos. Questão de número 2. Considere os seguintes materiais. Aí ela pergunta bem aqui para vocês. Ela diz o seguinte: quais deles são bons condutores de eletricidade? Quais são os materiais que são bons condutores de eletricidade? São os metais. Aí eu te pergunto: madeira é metal? Não. Vidro é metal? Não. Algodão? Não. Alumínio? Alumínio é. Ouro? Também é um metal. Porcelana? Não é. Platina? Platina é um metal. E nylon é metal? Não, não é. Então, são esses três, né, que são materiais que são bons condutores de eletricidade. Então, no geral, os bons condutores de eletricidade são os metais. Vamos para a terceira questão. Né? Fala sobre eletrização. Durante uma aula de física, um aluno de longos cabelos loiros começa a penteá-los usando um pente de plástico. Após passar o pente pelos cabelos, nota que ela atrai pequenos pedaços de papel que se encontram sob sua carteira. Admirada, ela pergunta ao professor qual a explicação para tal fato.
O professor pede que os demais alunos se manifestem. 5 deles deram respostas diferentes. Qual acertou a explicação? Justifique. O aluno A disse o seguinte: o pente é um bom condutor elétrico. Não, o pente não é bom condutor elétrico, até porque o pente é de plástico. Se o pente é de plástico, plástico não é um metal para ser bom condutor. Então, o aluno A, ele errou. O papel é um bom condutor elétrico. Não, papel não é um bom condutor elétrico. Papel não é nem, nem brincando perto de um metal. Então, a aluna B não está certa, não. Aluno C, os pedaços de papel já estavam eletrizados. Também não, né, pessoal? O papel não estava eletrizado, ele estava neutro, tá certo? Até porque não houve atrito antes. Então, aluno C. A aluna D. O pente ficou eletrizado por atrito no cabelo. Exatamente. Aconteceu a eletrização por atrito entre o pente e o cabelo da garota. Então, houve transferências de elétrons aqui, tá certo? Aluno é, entre o pente e os pedaços de papel ocorre atração gravitacional. Aí pronto, se você marcou essa daqui, eu vou ficar muito triste, até porque nós não estamos falando sobre atração gravitacional, tá bom? Tem nada a ver. Então, resposta correta, aluna D. Questão 4, também sobre eletrização. Dois corpos, A e B, de materiais diferentes, inicialmente neutros e isolados de outros corpos, são atritados entre si. Após o atrito, observamos que, então, ele atritou, antes estava neutros, tá? Todos os dois estavam em estado neutros e isolados. Então, depois, o que que acontece? Um fica eletrizado positivamente e o outro continua neutro? Não, gente. Ó, se você tem, eles estão neutros, dois corpos, e um transfere elétrons para cá, esse aqui vai ficar com uma carga sobrando negativa e esse que transferiu elétrons vai sobrar carga positiva. Então, um não fica neutro, o outro não fica neutro. Então, a letra A está errada. Um fica eletrizado negativamente e o outro continua neutro? Não. Você viu que um fica positivo pela falta do elétron que ele perdeu e um fica negativo pelo aquele elétron que saiu do outro. Então, a B está errada. Ambos ficam eletrizados negativa. Aí não. Também não. Ambos ficam eletrizados positivamente. Não, Nanina, não. Um fica eletrizado negativamente e o outro positivamente. Essa é a resposta. Muito bem. Quando você está atritando, um fica negativo e o outro fica positivo. Então, essa é a consequência da eletrização por atrito. 5. Três pequenas esferas metálicas, A e B e C, idênticas, estão eletrizadas com cargas mais 3Q, menos 2Q e mais 5Q, respectivamente. Determina a carga de cada uma após o contato simultâneo entre elas. Tem uma pequena equação que nos dá o seguinte, que a carga total vai ser o somatório das cargas, tá? Somatório das cargas, dividido pelo número de cargas, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos copiar aqui, ó. Carga total é igual. Nós temos carga de mais 3Q menos 2Q e mais 5Q, ó. Já tá aqui, mais 5Q. 5, 5Q. Sobre o total de cargas. Não são três cargas? Sobre três. Então, vamos lá. Então, fica o seguinte, vou pegar esse espaço aqui, ó. Então, a carga total vai ser igual. 3 positivo menos 2 dá 1. 1 mais 5, 6. Então, dá 6Q sobre 3, que é o total de cargas, né? Deu um erro aqui, só um momentinho. Acabei apertando no botão aqui da mesa digitalizadora.
Vamos ver agora se normalizou. Pronto. Vamos escrever aqui 3 aqui embaixo. Pronto. Isso vai ser o quê? Carga total igual. 6 dividido por 3 é 2. Então fica 2, o quê? 2Q, né? Positivo. Resposta 2Q. Tranquilo? Tudo bem. Questão 6 da Unifor. Dois corpos X e Y são eletrizados por atrito, tendo o corpo X cedido elétrons a Y. Ó, corpo X cedeu elétrons a Y. Então, vamos aqui. Eu vou desenhar aqui. Vai ser o X. Vai ser o Y. Se o X cedeu elétrons a Y, o X que perdeu elétrons, ele vai ficar positivo. E o Y que recebeu elétron vai ficar negativo. Pronto. Em seguida, outro corpo Z inicialmente neutro é eletrizado por contato com X. Então, vem o Z aqui. Ele estava neutro, ele entra em contato com o X. Se o X é positivo, quando entra em contato com o Z, fica com a mesma carga. Então, fica positivo o Z. Tá bom? Eletrizado por contato com o corpo X. No final dos processos citados, as cargas elétricas de X, Y e Z são respectivamente quais? Repare que o X tinha cargas a mais positivas, quando aqui veio para cá, tocou com o nosso amigo Z, ele ficou com a mesma carga. Então, vamos ver qual é a resposta. X é positiva, Y negativa e Z positivo. Vamos ver aqui. Ó. Vamos lá. Positivo. Aqui tem negativo, já fecha, já corta. Então, positivo, só que no Y é negativo. Então, já corta essa alternativa. Já corta essa alternativa e essa daqui também. Vai sobrar duas, a A e a B. E você sabe que o Z é positivo. Então, ó, ficou a letra C. Tá bom? Então, pessoal, esse foi o trabalho. Espero que tenha entendido a explicação. Qualquer coisa você escreva aí nos comentários. Tá bom? Então, até mais, pessoal.